13. Nós entramos na fase final da exposição da carta aos Hebreus. Nós vamos passar aí mais umas 3 ou 4 semanas nesse capítulo 13, meditando, e assim a gente vai encerrar a exposição, a carta aos Hebreus. Depois que nós encerrarmos toda a exposição, vou disponibilizar para os irmãos, vou ver com o Lennon, para ele dar uma... Até a gente já tem isso lá na playlist, lá no YouTube, mas vou pedir para ele dar uma depurada lá para a gente, colocando, que a gente coloca os 2 sermões, né, da noite ou da manhã, ele vai escolher um só, né? Então vai fazer uma playlist lá com um dos sermões, e vão estar lá os 36 sermões, e depois eu vou disponibilizar também para os irmãos os 36 sermões escritos para você ter em casa, para você meditar, corrigir alguma coisa também, pegar uma canetinha lá, anotar. Eu acho que isso é muito bom, isso traz crescimento para todos nós. Hebreus 13, de 1 a 6, quero falar um pouquinho com os irmãos sobre as marcas da vida na nova aliança. O autor de Hebreus, ele, até o capítulo 12, ele falou para a gente, ele nos trouxe uma grande carga teológica acerca de quem é Jesus, ele expôs uma cristologia sólida, ele mostrou claramente para nós o quanto Jesus é superior a qualquer tipo de religiosidade, em específico a religiosidade judaica, que ele estava falando com os hebreus, mas também aplicando a nossa vida a qualquer expectativa humana de achegar-se a Deus pelos próprios méritos. E agora, terminando a carta, ele nos traz alguns indicativos práticos de como nós devemos colocar toda essa teologia em prática. Na verdade, essa é a grande tarefa da igreja, colocar todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente sabe de teologia em prática no dia a dia. Eu falo que teologia não é como livro que fica na biblioteca. E, na verdade, se você for numa grande biblioteca, eu não sei se você já teve a experiência de entrar numa grande biblioteca, naquela que você fica assim, boquiaberto. Em São Paulo, no Instituto Presbiteriano Mackenzie, tem uma biblioteca que é maravilhosa, é um sonho. Você entra naquela biblioteca, é lindíssima. Se você for pesquisar depois, não agora, no Google, a biblioteca do Mackenzie, você vai ver que tem fotos lindíssimas, aqueles livros naquelas prateleiras, coisa maravilhosamente rica. Mas não tem efeito nenhum para nós se aquele conhecimento ficar ali guardado, né? Quem é mais antigo aqui lembra quando nós fazíamos consórcio para comprar a Barça. Quem já passou por isso aí, né? Na época, nós não alcançávamos isso. Barça era um artigo de luxo, de rico. E esses dias atrás, um irmão me informou, pastor, estou jogando todas as minhas Barças fora. Foi, pelo amor de Deus, não deu tempo. Outro resgatou e catar para mim aquilo lá, gente. Aquilo é o Google de antigamente. Nós tínhamos ali o Google em vários volumes para pesquisar com papel almaço. Quem já fez isso sabe do que eu estou dizendo, né? E com horário marcado nas bibliotecas. Então, a grande verdade sobre a fé cristã é que ela também não pode ser como uma biblioteca. Não adianta nada nós termos grandes conhecimentos, profundos conhecimentos teológicos, como uma boa igreja presbiteriana reformada, pensamento doutrinário correto, e isso é importante, deve ser assim, mas se a gente não souber como colocar isso aí em prática, isso não vai ter um valor para o reino de Deus, valor efetivo que glorifique a Deus. Então o autor aqui, depois dele expor uma cristologia bastante sólida, ele passa para os irmãos algumas marcas da vida na nova aliança. Nós vamos ler hoje do 1 ao 6, depois da semana que vem do 7 ao 13, e mais 2 domingos nós terminamos essa carta. Então, Hebreus 13, de 1 ao 6, os deveres sociais, diz assim as Escrituras: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Você pode ler comigo esse último versículo? Vamos ler juntos?
Assim, afirmaremos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Vamos orar. Te louvamos, Deus, pela tua palavra. E queremos lhe pedir que agora, enquanto nós estudamos dessa palavra, Senhor, nesse momento tão especial do culto, onde nós já exaltamos a sua majestade com canções, oramos ao Senhor, manifestamos a nossa confiança, mas que agora, nesse momento em que nós vamos meditar na tua palavra, que a tua palavra, Deus, venha de fato ser o alicerce da nossa fé, que ela venha nos impulsionar a andar da maneira como o Senhor quer que nós andemos. Fala conosco, nos instrui em Cristo Jesus. Amém. O que é fé para você? Se cair numa questão de vestibular, alguma coisa assim, o que é fé para você? O que você responderia? Eu falo que existem várias perguntas do meio cristão que a gente lida com elas assim, corriqueiramente, mas quando é para a gente tentar definir, é um pouco complexo, né? Se bem que aqui, logo no capítulo 11, no início do capítulo 11, nós temos uma boa definição de fé. De uma forma geral, eu creio que muitos de nós responderíamos que a fé é o ato de crer, né? Isso não está de todo errado, né? E aplicando-se ainda ao conceito da fé cristã, é o ato de crer em Cristo. Mas o que isso define? Ou o que isso tem moldado? Quais efeitos práticos a nossa fé em Cristo tem trazido para nós? Porque será que é apenas, quando nós falamos de fé cristã, é apenas o ato de crer em Jesus? Talvez nós nos espantemos em saber que algumas pessoas que nem se declaram cristãos também acabam crendo em Jesus. Porque eles creem que ele existe, eles creem no fato histórico de que lá em Nazaré nasceu um homem chamado Jesus, filho de um carpinteiro, José, de uma jovem conhecida como Maria. Na verdade, esse fato ele mudou os rumos da história, ele mudou o calendário. Então, talvez nós nos espantemos de ver muitas pessoas que não são afeitos à fé cristã, declarando-se que creem em Jesus, e não tantos outros números já de cristãos que declaram ter fé em Jesus, mas que no dia a dia vivem como se essa fé não tivesse nenhum tipo de efeito na sua vida. Embora o conceito de fé tenha relação com o ato de crer e uma expressão de religiosidade, a fé cristã vai além desse conceito. A fé cristã é algo que transborda ao conceito de meramente crer. Ela é uma ação constante e contínua. A fé não é um mero assentimento mental, algo que está na nossa mente, uma definição. Ela é uma convicção que molda e gera toda a nossa vida. A grande verdade sobre nós, às vezes até a gente não vai gostar muito disso que eu vou dizer agora, é que nós cremos da forma como nós agimos. É isso que nós cremos. Então, assim, nós não cremos naquilo que nós falamos, necessariamente. Nós cremos na forma como nós agimos, porque as nossas ações, elas de fato são movidas pela nossa fé. E é nesse sentido que o autor de Hebreus inicia o encerramento da sua carta com essas palavras que nós lemos aqui. Ele quer que os irmãos entendam que todo aquele conteúdo doutrinário, todas as admoestações, toda exortação, todo fortalecimento espiritual que os irmãos receberam, todos os conselhos morais, éticos que abrangem a vida social, a vida religiosa, toda a estrutura teológica que ele havia apresentado para aqueles irmãos e para mim e para você, até o momento, serve para que nós sigamos um modelo de vida diferente. A ideia dele não era necessariamente passar apenas conhecimento teológico. A ideia dele é que os corações fossem moldados por essa verdade, pelas verdades que nós conhecemos acerca de Cristo Jesus. E considerando ainda que os irmãos hebreus já haviam sido ensinados na doutrina de Cristo e sobre a importância de manterem-se firmes na igreja de Cristo, inclusive sendo responsáveis pelo fortalecimento espiritual dos seus irmãos, como nós também somos, irmãos. Essa carta aos Hebreus, ela tem uma ligação direta com a nossa vida. Nós também somos responsáveis pelo fraco, pelo aquele que está caindo, por fortalecer o que está entristecido, por chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E mesmo os irmãos tendo entendido isso, nessa parte final, o autor ocupa-se em assuntos práticos. Ele quer mostrar como a gente coloca isso em prática no dia a dia. Eu lembro-me que no meu sermão de prova,
para licenciatura, pregando para presbíteros, né? Eu preparei um sermão mais teológico que eu pudesse preparar. E eu subi naquele púlpito, e para me ajudar, o pastor que pregou anteriormente, que era o presidente do presbitério, ele acabou pregando um assunto que era meio divergente daquilo que eu ia falar. E eu sentei na teologia, sabe aquele negócio de se calcar na teologia, e preguei suando bicas. Quem faz sermão de prova sabe como é que é isso, né? E eu lembro-me de uma das críticas que eu recebi, e sermão de prova vai ser criticado, e é de um pastor muito querido, amado, amigo do Senhor. E aquilo marcou a minha vida. Ele falou: Alessandro, você subiu naquele púlpito, cheio de nota de 100 no bolso. Só que você esqueceu de trocar essas notas para nota de 1, de 2, para distribuir para o povo. E o que eu entendi, às vezes nós estamos cheios de teologia, cheio de conhecimento teológico. Nós temos uma resposta argumentativa, apologética, sistemática para qualquer coisa da vida. Mas a gente falha no dia a dia em demonstrar isso, num ato de cumprimentar o irmão, de dar um abraço, num beijo, numa oferta, num cuidado no dia a dia. E aquilo de fato me chamou a atenção, porque às vezes a gente é assim, irmãos. A gente está cheio de teologia, de conhecimento, e não coloca em prática. O autor de Hebreus queria que esses irmãos colocassem em prática. Essas questões fundamentais, elas são basilares de uma fé genuína. Por exemplo, ele trata aqui de duas questões que são bases. Que são o quê? O amor e o contentamento. O amor, na verdade, ele é o pilar principal de todo o cristianismo. O próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos na prática do amor. Lá em Mateus 22, 36 a 40, no amor a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e no amor ao próximo, como a nós mesmos. E o Jesus ainda termina no versículo 40, dizendo: desses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, depende de toda a lei. Se nós conhecermos toda a lei, se nós tivermos todo o conhecimento da lei de Deus e não fomos movidos pelo amor, não avalia nisso. E ainda mais, ele fala do contentamento. Quanto ao contentamento, a Bíblia afirma em vários lugares que o contentamento é a expressão de uma vida que confia no Senhor. Quantos textos nós lemos hoje aqui de confiança no Senhor? Quantas canções nós cantamos afirmando: Deus é vitorioso. O trono dele é exaltado, ele é bom, ele cuida de nós, ele recebe os filhos que chegam para adorá-lo. O apóstolo Paulo ainda afirma que aprendeu a viver o contentamento na sua própria vida, Filipenses 4:11, em toda e qualquer situação. Ao jovem Timóteo, Paulo diz que a piedade com contentamento é fonte de lucro. Ainda o salmista Davi nos instrui a estarmos satisfeitos com Deus, Salmo 37:4, agrada-te do Senhor. O contentamento é um desses pilares da vida cristã. E é por isso que o autor aqui, ele inicia o fim da sua carta falando de amor e de contentamento. Baseando-se nessas verdades, o autor de Hebreus, ele aponta para 2 marcas que autenticam a vida cristã sob a nova aliança. Se nós estamos em Cristo, inevitavelmente há que se ter na nossa vida essas 2 marcas. Não tem como nós dizermos que estamos em Cristo ou que somos de Cristo sem que essas marcas sejam visíveis em nós. Quais são? A prática do amor fraternal e o contentamento com todas as coisas. E, em primeiro lugar, eu quero tratar com os irmãos sobre isso. A prática do amor fraternal. E o autor já começa dizendo: seja constante o amor fraternal. O amor, irmãos, é a base ética da vida cristã. Nós já vimos que o Senhor Jesus resumiu a lei em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O amor é de suma importância para nós. Ele é maior até mesmo que a esperança e a fé. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz que ao final restarão a fé, a esperança e o amor, os 3. Porém, o maior de todos eles é o amor. Isso é muito interessante, porque a gente já parou para pensar por que disso? Porque no céu você não vai precisar mais ter fé. Você vai estar lá. No céu a sua esperança está realizada. Qual esperança nova você vai ter no céu? Está realizada. Mas o amor a Deus e a Cristo continuam presentes no céu.
continuam presentes o amor aos irmãos. Então, o amor é fundamental. E o autor começa esse trecho dizendo: seja constante o amor entre vocês. Seja constante esse amor, mas ele não está dizendo de um amor comum, ele está falando de um amor fraternal. E o que é um amor fraternal? A palavra fraternal aqui, ela deriva ou melhor, ela é uma tradução do grego Filadelfia, que tem o sentido de laços familiares entre irmãos verdadeiros. Não é laços de consideração como irmãos. A ideia de Filadelfia é que nós tenhamos um amor entre nós, como povo de Deus, de maneira a nos considerarmos como irmãos verdadeiros, consanguíneos. O autor tem em mente aqui que os cristãos devem cultivar um amor que os identifique como uma família, unidos pelos méritos e pelo sangue de Cristo Jesus. Um amor que vê o outro como membro da sua casa. A ideia aqui é de uma ligação consanguínea, e no nosso caso, a consanguinidade, é uma palavra difícil de falar, né? A consanguinidade é o sangue de Cristo derramado sobre nós. Nós estamos unidos pela combinação maravilhosa da graça e do sangue do Salvador Jesus sobre as nossas vidas. E por que será que há uma necessidade da constância nesse amor? Ele diz: seja entre vós o amor fraternal constante. Um dos motivos prováveis ali naquele primeiro momento, os leitores iniciais da carta, era porque talvez havia contendas sendo suscitadas no meio da igreja por conta do orgulho religioso. É importante nós lembrarmos que muitos estavam vindo do judaísmo. E muitos tinham uma dificuldade muito grande com a graça. Hoje a gente tem dificuldade com a graça. A gente tem uma dificuldade grande com a graça hoje. Quando a gente vai aplicar o conceito de graça, a nossa tendência é cair em um extremo. Ou nós anulamos a graça, colocando um monte de parapeito ali antes. Não, é a graça mais isso, é a graça mais aquilo, é a graça aquele outro. Ou nós acabamos com a graça, né? Não, é tudo graça agora. Agora ninguém precisa fazer mais nada, né? A gente tem uma dificuldade de lidar com a graça. É por isso que a palavra de Deus nos chama o amadurecimento espiritual, para que a gente entenda que a graça é ilimitada, mas impõe limites. É só pela graça. Naquele tempo, é muito provável que havia alguns irmãos com uma espécie de orgulho religioso que militavam contra essa ideia de graça. Como assim? Nós vimos de um ritualismo. Nós oferecíamos os nossos sacrifícios. Para entrar na sinagoga tinha todo um jeito, tinha toda uma liturgia. E agora vocês estão dizendo que não precisa mais de todo esse ritualismo. Que religião é essa? Olha, eu me converti a Cristo Jesus, mas eu não pensava que era desse jeito. Eu não pensava que agora, assim, a gente não precisa mais ter aquele rigor como nós tínhamos. E havia ali uma grande discussão entre eles. É por isso que o autor começa a falar: olha, no meio de vocês precisam ser permeados constantemente pelo amor. Um outro motivo muito possível e muito plausível era o próprio desejo de preservar a fé autêntica que estava tendo no meio daqueles irmãos, no afã de descobrir e eliminar alguns hereges que estavam tentando misturar a fé cristã com a fé hebraica. Às vezes eles estavam matando os irmãos ali, irmãos. Isso é uma coisa complicada. E às vezes a gente cai no mesmo erro. Quando a gente tenta arrancar o joio que está na igreja, juntamente com ele, a gente acaba arrancando o trigo. Essa é uma tarefa do Senhor. Pastor, mas eu estou vendo aquele irmão lá que ele está dando mau testemunho. Vai lá e fala com ele. Para isso nós temos Mateus 18. O Senhor tem um antídoto certo. O antídoto não é chega com a foice, é fala com ele. Ora com ele, mostra para ele, biblicamente, que ele está andando fora do caminho. Não resolveu? Chama mais um irmão, alguém mais experiente. Um irmão companheiro de oração, quem você possa compartilhar. Alguém que talvez aquele irmão respeite na igreja. Chega com ele, fala com ele: irmão, olha aqui, ó. Está vendo aqui? Esse irmão concorda na palavra do Senhor. Está aqui. Não resolveu, você tem um conselho da igreja. Não resolveu, em última instância, você tem todos os atos da disciplina da igreja.
mas nós não podemos, nós mesmos, sair tentando catar com a mão, arrancando um ao outro, acusando um ao outro. É possível que houvesse isso no meio daquela igreja. Por isso o autor diz, olha, no meio de vocês precisa haver um amor fraternal. Vocês precisam considerar que vocês são irmãos. Vocês são membros da mesma família. Existe um laço de sangue entre vocês. Não o sangue de vocês mesmos, mas o sangue de Cristo que os uniu na cruz do Calvário. Na comunidade cristã, irmãos e irmãs devem cuidar uns dos outros. É preciso haver entre nós, irmãos, um espírito de amor fraternal, de afeição. Eu sou entusiasta do crescimento da igreja e eu amo que a igreja cresça e prego para que a graça do Senhor alcance mais pessoas, para que a igreja cresça. Mas o crescimento da igreja tem suas dificuldades também, porque às vezes a gente não se conhece mais. E há uma tendência muito natural da gente ir esfriando. E aqui não é um convite, um autoconvite que eu estou fazendo, não, mas só um aspecto aqui. Eu almoçava muito mais na casa dos irmãos quando a igreja era menor. Não é pelo almoço. Sabia disso? Porque eu percebi que os irmãos almoçavam muito mais nas casas dos irmãos quando a igreja era menor. Vamos diminuir a igreja? Não, vamos convidar todo mundo para almoçar. Estou aberto ao convite, inclusive. Né? Amém. Glória a Deus. Fala, Jeová. Mas qual que é a questão? A questão é que às vezes nós vamos nos distanciando, esquecendo que o que nos une não é um endereço onde cultuamos. Não é um lugar ou um horário de culto. O que nos une não é estarmos arrolados num livro de atas de uma determinada denominação. O que nos une é o sangue de Cristo, como irmãos. E é estranho que irmãos não se relacionem. É estranho que irmãos não se conheçam. Em qualquer família, se os irmãos estiverem meio separados, alguém precisa fazer uma ação para tentar aproximar. Porque é estranho, não é normal, não é natural que haja distanciamento e esfriamento entre irmãos. Assim também deve ser na igreja. É por isso que o autor diz, irmãos, no meio de vocês precisa ser constante a prática do amor fraternal. Ainda mais num mundo onde há grande hostilidade contra a igreja. Irmãos, haja vista aí a abertura das Olimpíadas. A abertura das Olimpíadas foi uma placa erguida bem alta para que o mundo inteiro veja: os cristãos não são bem-vindos nas Olimpíadas e em lugar nenhum. Eu vejo muita gente, não, pastor, aquela é a realidade da França, progressista. Aquela é a realidade do mundo. A França só ajudou colocando aquele carro demoníaco, satânico, no meio daquele rio. É só isso que a França fez. A mesma competição que escarneceu de símbolos cristãos é a competição que proibiu um surfista brasileiro de ir lá com a prancha de surf desenhado Cristo Redentor. O Cristo Redentor já não virou nem mais um símbolo religioso, ele é uma apropriação cultural, é um símbolo de uma cidade. Te garanto que muita gente que vê o Cristo Redentor não está nem pensando em Cristo e nem em redenção. Ele nem sabe o que é isso. Mas eles querem extirpar todo e qualquer sentido. A Bíblia diz que haveria tempos em que se levantariam contra tudo aquilo que se chama Deus. É Deus? Não importa. Nós levantamos contra. No mundo hostil ao Evangelho, no mundo hostil aos cristãos, a igreja precisa se amar. Seja no meio de vocês constante o amor fraternal. E assim como os cristãos são chamados a demonstrar uma espécie de amor que os identifique como sendo irmãos, o autor começa a dizer, mas como é que a gente faz isso? E ele dá aqui 3 maneiras, 3 instruções claras de como nós podemos demonstrar o amor fraternal. São elas a hospitalidade, a solidariedade e a pureza. Por hospitalidade, ele diz ali no versículo 2, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Irmãos, a igreja precisa ser hospitaleira. O que significa isso? Em relação aos irmãos, que por conta da perseguição estavam perdendo tudo, inclusive moradia e bens. A hospitalidade para com aquele que precisa de alimento, com aquele que precisa de casa. Nós precisamos ser hospitaleiros uns com os outros. Em compartilhar o nosso pão, a nossa mesa.
Olha eu falando de comida de novo. Às vezes sobra aquela comida gostosa que você fez. Dá para o seu cachorro não, irmão. Seu cachorro, você der um osso para ele e der caviar para ele, é a mesma coisa. Não se engane. Cachorro não tem preferência de paladar. Eu tinha 2 vira-lata, um grande e um pequeno. Hoje eu tenho outro, aquele lá era outro. Uma vez eu dava uma ração boa para o cachorro. Uma vez eu cheguei numa loja, o cara falou, duvido que seu cachorro não coma essa ração. Porque essa ração tem proteína A, proteína B. Quase eu quis comer a ração. Tinha menos sal, menos gordura. É um negócio assim, ela é mais palatável. Isso aqui é o que tem de melhor para cachorro. Vai melhorar o pelo, vai melhorar não sei o que lá. Tá. Eu falei, não, meu cachorro não come, não. Meu cachorro é meio enjoado. Ele come qualquer coisa, dê pedra para ele, ele come. Né? Eu falei, rapaz, isso aqui, traz teu cachorro aqui. Se ele não comer, eu te dou um saco de ração. Eu falei, mas se ele não comer, o que eu vou fazer com esse saco de ração? Eu vou comer o saco de ração? E levei o cachorro lá para ele experimentar. Ele colocou a ração ali no canto. Ali. Além de não comer, o cachorro pequenininho ainda foi lá e fez xixi no pote da ração. O cachorro não está preocupado com marca, não está preocupado com nada. Às vezes nós esquecemos que talvez a gente poderia compartilhar dos benefícios da nossa mesa com irmãos. Faz um doce gostoso. Se for pudim, você já tem um candidato aqui, o César, aqui, né? Nasceu antes do pudim. Né? Faz um prato, leva para a casa do seu irmão, seja hospitaleiro, abra a tua casa, compartilha do teu churrasco. Hospitalidade é receber. Olhe para a igreja, os mais necessitados, as viúvas, os órfãos. É isso que ele está dizendo. Não esqueça da hospitalidade. Para com os irmãos que vêm de outra localidade, abra as portas, irmãos. Nós temos recebido muita gente fora, muita gente fora. Seja hospitaleiro, ajude. O povo de Israel, inclusive, era chamado à hospitalidade, porque falou, lembra que vocês eram forasteiros. Então, dê abrigo para o forasteiro, trate bem. É provável que o autor da carta tenha em mente, principalmente, os obreiros cristãos que viajavam, levando o evangelho, levando as cartas. Vide aquilo que João diz na sua 3ª carta, no seu capítulo único, ali nos versos 5 e 8, falando para que recebam. Vem um missionário na igreja, abra a sua casa. Eu quero receber um missionário na minha casa, pastor. Eu quero ser hospitaleiro com ele. Vai ter um intercâmbio na igreja, abre sua casa. Passou uma vergonha uma vez com o reverendo Augusto Nicodemos, pregando aqui na igreja. Ele veio pregar aqui, tudo jóia e tal. Eu tentei ser hospitaleiro, mas de uma forma meio sem hospitalidade. Olha só que coisa terrível a gente faz, né? Falei, reverendo, você quer pousar na minha casa ou no hotel? Mas já aviso que se for na minha casa, eu vou conversar com o senhor até 3 da manhã. Você ia pousar na minha casa? Nem eu ia pousar na minha casa. Não ia dormir? Ele foi para o hotel. Ele ficou conosco aqui, sexta, sábado e domingo. E domingo, ele falou, você tem uma gravata para me emprestar? Eu falei, não precisa, reverendo. Ele falou, mas como eu não trouxe terno, quero usar uma gravata. Eu falei, tem lá em casa, vou pegar uma gravata. E fui lá em casa. Estacionei o carro na frente de casa, entrei. É que a minha casa, assim, estava colchão no chão da sala. Estava um negócio daquele jeito. Você tropeçasse no colchão, caía ali. Entrei lá dentro, peguei a gravata, trouxe para o pastor e tal. Então ele falou, você não me convidou nem para entrar na sua casa. E aquilo foi uma vergonha. Às vezes nós não somos hospitaleiros por várias coisas. Irmão, deixa eu falar um negócio. Pastor, mas a minha casa é simples. Quem te ama vai em qualquer lugar com você. Se alguém que está preocupado se a sua casa é simples ou boa, é porque ela ainda não entendeu o que é amor cristão. Sejam hospitaleiros, abram a sua casa. O mundo já nos odeia demais. Os santos precisam amar uns aos outros, encorajá-los, fortalecê-los. E a hospitalidade é uma forma de fortalecimento. Esses dias atrás recebemos o pastor Vinícius Bantim e sua esposa aqui. E eles estavam assoberbados com as crianças. Às vezes a gente ficava até preocupado. Depois eu até comentei com o César sobre isso. E uma inquietação. Até que eu conversei com a esposa dele, com a Beth. Falei, nossa, está acontecendo alguma coisa? Vocês estão bem? Ela falou, pastor, nós nos programamos para vir ao Brasil, e eles vão ficar 4 meses aqui, mas nós não tínhamos noção do que iria significar para nós vir ao Brasil com 2 crianças. Porque eles estavam no meio ainda.
faltava 2 meses. Faz 2 meses que nós estamos com 2 crianças na estrada, cada semana posando na casa de alguém, e criança doente, e nariz escorrendo, e noite sem dormir, e criança chorando, e vomita, e dor no estômago, e um dia nós dormimos no chão na casa de um dia nós dormimos na cama na casa do outro, vamos num lugar que está calor, no outro lugar está frio, e o povo tira o cobertor, aquele cobertor que tem uns ácaros, que parece uns pitbull, e aquele negócio mata a gente do coração, e a hora que as crianças dão uma melhorada, nós estamos mudando de novo, e aqui nós estamos entrando no ônibus, e vamos para São Paulo, e vamos ficar 3 dias em São Paulo, de lá nós vamos para Castro. Irmãos, eu cansei. E aí eu entendi, porque em uma das tardes, nós conseguimos a casa do pastor Nivaldo, ele tem uma chacrinha aqui, para deixar o pastor Vinícius ali. E eu falei para a Patrícia, eu vou deixar eles lá sozinhos, para eles descansarem. E eles insistiram, vem ficar com a gente, vem ficar com a gente, vem ficar com a gente e tal. Eu falei, não, para vocês descansarem. E fomos levá-los lá, até que, eu falei, Patrícia, eles querem que a gente fique aqui com eles. Nós ficamos lá, a Paty foi com a Beth conversar e fazer comida, pensa, né? E eu fui para a piscina com o pastor Vinícius Bantim. Eu tenho uns negócios meio comigo, irmãos, que eu sei, por exemplo, era quarta-feira, à tarde, solão, dentro da piscina, eu estava mal comigo, né? Falei, poxa, se um irmão me ver aqui, tá? Eu tenho essas coisas. Já deixei de jogar bola por causa disso, 11 horas da noite. O irmão falou assim, nossa, você vai jogar bola agora. 11 horas da noite eu não tinha nem que estar na casa dele mesmo, né? Mas eu nunca mais joguei bola por causa daquilo. É umas coisas minhas que Deus vai tratando no meu coração. E eu estava ali naquela tarde, quando o pastor falou para mim, que bom que você está aqui comigo. Porque eu não tenho ninguém para conversar no campo. Ele falou, não me falta piscina. Ele mostrou onde eles estão morando lá na África do Sul, irmãos. É um paraíso onde eles estão, uma piscinona, coisa mais linda. Ele falou, não me falta piscina. Me falta alguém para ouvir, para falar. E ali nós ficamos às 3 horas, sabe que você sai com a mão enrugada da piscina, a mão, os pés enrugados, saímos daquela piscina. Muitas vezes a hospitalidade fortalece quem está enfraquecido. Muitas vezes você abre sua casa, você vai compartilhar um pãozinho caseiro que você fez. Os melhores são aqueles que você diz que dá errado. Esse aí é CT, pode comer, que não tem problema. Aquele bolo que você falou deu ruim, pode servir para os visitantes, que é o melhor bolo, né? Que é aquela preocupação de fazer o melhor. A hospitalidade é uma forma de fortalecimento. Na igreja cristã do primeiro século, a hospitalidade era considerada uma virtude. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 12, 13, ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Em suas epístolas pastorais, o apóstolo Paulo estipula que o bispo da igreja deve ser alguém hospitaleiro, para que ele seja eleito. Tem que ser alguém hospitaleiro, 1 Timóteo 3,2, Tito 1,8, e que as boas ações das viúvas, 1 Timóteo 5,10, quando ele fala de cuidado das viúvas, ele estipula lá que seja mais de 60 anos, alguma coisa, ele falou, olha, veja se essa viúva praticava a hospitalidade. A hospitalidade é fundamental, irmãos, e para incentivar a hospitalidade, o autor de Hebreus lembra que alguns irmãos, praticando a hospitalidade, sem saber, receberam anjos na sua casa. Essa é uma citação muito direta ao fato de Abraão, em Gênesis 18, quando ele recebeu aqueles 3 mensageiros que estavam indo para Sodoma e Gomorra. Ele não tinha noção que eram anjos, mas ele recebeu, ele preparou o cordeiro, ele preparou a coalhada, ele recebeu com alegria. Também é possível que esteja ligado a Gideão, capítulo 6, versículos 11 e seguintes, quando Gideão também teve aquela experiência maravilhosa no seu chamamento, ou ainda a Manoá, pai de Sansão, em Juízes 13, quando ele recebeu a notícia de que a sua esposa ficaria grávida e ele teria o seu filho. Esses irmãos foram visitados por anjos do Senhor sem saber. Na hospitalidade nós podemos receber essa graça de irmãos que entrem na nossa casa e nos abençoem. Que enquanto nós compartilhamos com Ele, nós sejamos abençoados. Essa é uma das marcas do amor. Pastor, como é que eu faço para amar? Abre sua casa. Convida alguém. Faz tempo que estou querendo fazer isso aqui. Qualquer dia eu vou sortear papelzinho aqui para a gente dividir, para no próximo domingo cada um ir comer na casa do outro e vice-versa. Por quê? Porque a mesa é um lugar de companhia, de compartilhar, de alegria. É onde a gente se conhece mais, a gente vai saber do nome. Você vai ter que perguntar algumas coisas para os irmãos, senão vai ficar aquele clima, né?
Vai ter que perguntar alguma coisa. Vai pedir para ele levar alguma coisa, uma receita, uma sobremesa, um doce. Abre sua vida, abre sua casa. Segundo aspecto de como nós podemos demonstrar o amor é a solidariedade. Lembre-se dos presos, como se estivesse na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Há uns anos atrás, a IPB cometeu uma gafe terrível. Quando ela fez um ministério de visitação nas cadeias e usou esse texto. Ela poderia fazer o ministério de visitação nas cadeias, mas não com esse texto. Porque esse texto de lembrar dos presos, lembra daqueles que foram presos por causa da sua fé, não é daqueles que estão pagando o crime que cometeu. A ideia que o autor está dizendo aqui é que essa solidariedade precisa ser direcionada especialmente aos irmãos que estão presos por causa de Cristo. E tem gente que está sofrendo por causa de Cristo. Tem gente que está sendo limitado por causa de Cristo. O ano passado, ou retrasado, um pastor da Bahia foi preso por não ter celebrado uma união homossexual. Pastor Batista foi preso. Ao redor do mundo tem muita gente sendo perseguido. Lembra lá daqueles irmãos vestidos de laranja, com os pescoços cortados pelos extremistas islâmicos na beira da praia? A gente esquece fácil. Não era da nossa família. Não é do nosso povo. Daqueles que estão presos ainda pelo Hamas. Lembra deles? Diga de passagem, mais uma vez, a Olimpíada proibiu que Israel usasse um broche em favor. E eu amei o que a equipe de natação, de ginástica artística fez. Eles escreveram lá com aquele nadando lá na água, libertem todos eles, hoje, agora. Achei aquilo maravilhoso. Quase chorei vendo aquela imagem. Demorou porque eu não sabia inglês, eu tive que ver a tradução, fui chorar depois. Né? Irmãos, a solidariedade é algo importante. Nós precisamos ser solidários. Jesus disse que os seus discípulos verdadeiros visitarão os que estão no cárcere, porque esses são representantes nossos. Senhor, quando eu tive fome e me deste de comer? Quando? O Senhor teve sede, eu fui te visitar. Quando você visitou algum dos meus pequeninos, quando você deu alimento a alguns dos meus pequeninos. Veja o que o autor nos fala sobre a necessidade de nos identificarmos com os perseguidos por conta do Evangelho, para lembrarmos-nos dos que sofrem maus tratos, como se nós mesmos estivéssemos sofrendo esses maus tratos. Como se fosse a nossa família que tivesse perdido um ente querido. É uma identificação, a expressão como se estivéssemos presos com eles, inclui o pensamento de simpatia e identificação. E a Bíblia nos orienta, irmãos, a chorar com os que choram, Romanos 12:15, nos alegrar com os que se alegram, porque são nossos irmãos em Cristo, nós precisamos ser solidários. Às vezes o irmão está passando um perrengue terrível no meio da igreja, uma necessidade e a gente não ajuda. Ah, pastor, eu não sei, de fato. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, o conselho e a junta diaconal tem sido uma mão estendida, mas às vezes pode ser você também, não precisa só levar para o conselho. Pagar uma conta d'água, uma conta de luz, fazer uma compra de mercado. Tem criança que leva umas bolachinhas. Ontem eu fui demitido numa visita da junta diaconal, eles foram fazer uma visita lá para a nossa irmã Dona Lourdes. Eu falei, vocês estão indo? Eu vou também. E fui lá de enxerido na visita da junta diaconal. E quão maravilhoso o testemunho da Dona Lourdes, falando das vezes, e eu lembro que muitas vezes estava junto, saindo com o diácono Ezequiel, nós levávamos uma cesta, e as cestas que a igreja dão são boas cestas. Cestas polpudas, grandes, né? Eu falo que não é igual aquela cesta que imagina que está dando para uma família de caruncho, né? Dá 20 quilos de fubá. Nossas cestas são boas cestas. Cestas. E ainda assim, nosso diácono Ezequiel passava no mercado, comprava uma carne. Uma vez eu estava com ele, eu falei, pastor, a gente foi levar para uma casa que tinha 5 crianças. Tem criança lá, né, pastor? Falei, tem. O que você vai fazer, Ezequiel? Não, criança gosta de bolacha. Aí cheguei com ele no mercado, lá naquele jeitão. Quem conheceu sabe como é que é. Ele procurou umas bolachinhas recheadas para dar para aquela criança lá. E naquele dia tinha umas promoções de morango. Nunca vou esquecer isso. Ficar assim. Sabe aquelas coisas que ficam gravadas na sua retina, tatuado na sua retina? Ele comprou lá 2 morangos e eu confesso que eu estava assim, Ezequiel. É Ezequiel mesmo, não tem jeito. Morango. 5 crianças, 2 bandejas. Fiquei quieto, né?
E fui lá com Ezequiel levar. Colocamos a cesta lá, colocamos os morangos. Tinha bolacha recheada, tinha um monte de coisa. Uma hora que colocamos aquelas bandejas de morango, os olhos das crianças grudou, parecia que era um imã. E Deus tratando meu coração, né? Para que morango? Né? Até que a gente orou e conversou. Você vai fazer visita, é longa, você ora, conversa, prega a palavra. E as crianças ali, né? Os morangos estavam quase murchando já, pelo olhar das crianças. Até quando eu falei amém, eu nem terminei o amém. Eu falei, gente, pode comer morango? Eu falei, pode comer o morango. Eles comeram morango. E eu falei, Senhor, dá-nos preocupação com as crianças que, talvez se não fosse aquele dia, ela não ia comer aquele morango. O irmão diácono da igreja se preocupou, tem criança, vamos levar solidariedade. Sentir a dor do outro como se a dor fosse a sua. Sofrer a necessidade do outro como se a necessidade fosse a sua. E, irmão, vou falar um negócio para você. Tem provisão na nossa casa demais. A gente tem coisa em casa para dar, doar. Eu não falo dar e vender, não, porque a gente tem que parar. Eu aprendi com o presbítero Lorival, né? Se bem que eu já não fazia, mas com ele eu aprendi o conceito, filho. Ele tinha um computadorzinho lá, que estava bom o computador. Eu falei, o senhor vai vender? Não, vender não serve para mim, não. Isso aqui eu vou dar uma arrumada e dar para o irmão que precisa. Vou vender, isso aqui só vai me dar dor de cabeça. Eu parei de pensar, falei, é verdade, a gente perde o tempo de abençoar e vai ter dor de cabeça. Porque se você vendeu, você tem que dar garantia, aquele negócio tudo. Abençoa o irmão, pastor. Falei, é verdade, e a gente vai aprendendo no dia a dia. Igreja é uma bênção, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o pastor aprende muito no seminário, e de fato ele aprende. Mas o seminário mexe aqui, a igreja mexe aqui. É no dia a dia, nessa lida diária, que a gente vai aprendendo. Como a gente mostra amor? Hospitalidade, solidariedade e pureza. Digno entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Que o Senhor julgará os impuros e os adultos. Olha que coisa interessante. Por que o casamento entrou aqui? Aqui o autor está tratando de dois problemas que havia naquele tempo. O ascetismo, que achava que o casamento ou qualquer coisa que fosse ligada à sexualidade era pecado. Na verdade, muitos crentes têm essa ideia hoje, um pensamento muito católico, né, de que o pecado de Adão e Eva foi a sexualidade. Não foi, irmãos. Não foi a sexualidade. Aquela ideia lá de fruta, de maçã, não tem nada a ver. Ninguém nem sabe que fruta que essa era uma jaca, um coco. Ninguém tem a mínima ideia do que era fruta. Tudo isso aí é crendice, tudo isso é sofisma que vão colocando. O problema é que isso vai entrando na nossa mente, no nosso coração, como se fosse teologia. Né? E tem muita gente hoje que trata da sexualidade como um tabu. E esse é um dos problemas da igreja, quando vai lidar com esse aspecto. Ou a igreja trata com chacota, igual alguns pastores que ficam brincando. Não é coisa de brincar, é coisa séria. Mas também não é um tabu. É um assunto bíblico. Vai ler Cantares. Não precisa nem Cantares. Vai em Gênesis. O Senhor fez homem e mulher. E os abençoou. E disse, multiplicai-vos. Isso é bênção do Senhor. Mas a gente precisa falar isso de maneira bíblica. Para que não perca a beleza e que não perca a profundidade que precisa haver. Havia naquele tempo os ascetas, que achavam que nós devemos acabar com o casamento. Não, como é que você é crente e casa? O que é isso? Como é que você diz que crê em Jesus e vai ter prazer com a sua esposa ou com o seu esposo? Isso não pode acontecer. O autor escreve aqui para combater esse lado. E o outro lado que ele busca combater é a imoralidade. Que é viver pela sexualidade. E hoje nós temos muito disso no nosso mundo. Haja vista a abertura das Olimpíadas. Uma ode à imoralidade pública. Com crianças, eu não vi na hora. É porque assim, eu assisti, 2 minutos foi o suficiente para eu ter o desejo de quebrar minha televisão. Quem já viu aquele meme do Chuck Norris lá quebrando? Meu desejo era exatamente aquele. O problema é que depois eu ia ter que comprar outra televisão, então eu deixei a mesma, optei por desligar. Né? Mas depois você vai vendo as imagens com crianças envolvidas ali no meio. 5 horas da tarde aqui no Brasil, uma abertura de Olimpíada, o mundo vendo. O autor estava preocupado com a imoralidade, porque ele sabia que a imoralidade tomaria o mundo. E se não tomar cuidado, toma o nosso coração. Então, contra o ascetismo, ele está dizendo, não despreze o matrimônio.
O matrimônio é uma ferramenta de Deus, é um cuidado de Deus, é um projeto de Deus. O matrimônio é o meio pelo qual o Senhor estabeleceu para que nós cresçamos espiritualmente na prática da lei de Deus dentro da nossa casa, tenhamos satisfação, como a Bíblia diz, alegra-te na mulher da tua mocidade. Para que nós continuemos a raça humana pelos nossos filhos. Não há pecado nisso, desde que seja no ambiente que Deus criou. E qual é o ambiente que Deus criou para a sexualidade? Casamento. Aquela ideia que tinha nos cartazes lá, sexo seguro, Deus fez o sexo seguro. E Deus chamou esse sexo seguro de casamento. Onde ninguém precisa se proteger um do outro. Onde ninguém precisa ter vergonha ou se esconder um do outro. Onde a santidade no achegar-se, no toque, no amor. Isso é bíblico e isso glorifica a Deus. Então o autor está dizendo, olha, o casamento é digno. Vocês não podem desconsiderar o casamento. Vocês não podem achar que isso é uma invenção humana. Digno entre todos seja um matrimônio, assim como o leito conjugal sem mácula. E por outro lado, ele pega pesado com respeito à frouxidão moral e à imoralidade, porque ele diz, Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Os cristãos são chamados a serem diferenciados do egoísmo hedonista, pagão do nosso mundo, através do qual a sexualidade é apenas um meio para satisfação pessoal, usando pessoas como se fossem objetos. Isso é sério, irmãos. Por isso que ele fala, você quer demonstrar o amor? Dê a devida consideração para o casamento, para o matrimônio. E daqui deriva, daria um sermão só daqui. Inclusive, eu não vou pregar o segundo ponto, pode ficar tranquilo. O segundo ponto a gente fala semana que vem. Daria um sermão só aqui, irmãos. Um casamento santo, criando filhos santos, para a glória de um Deus santo, numa igreja que é santificada. Você quer destruir a igreja? Destrói as famílias. Você não precisa nem se preocupar muito com teologia. Começa a destruir as famílias. Você vai ver que a igreja dissolve. Louvado seja Deus que não permite isso. Gosto muito da frase de Chesterton. Não há nada mais maravilhoso do que um homem comum casado com uma mulher comum, com seus filhos comuns. Porque esse é o projeto de Deus manifestado nas nossas vidas. Por isso ele nos diz, o casamento é precioso. O casamento é um tesouro que nós recebemos de Deus, que o instituiu. Portanto, nós devemos honrar. E é uma maneira de nós demonstrarmos amor, irmãos. O autor coloca aqui. Então, como eu demonstro o amor fraternal constantemente? Eu faço isso pela hospitalidade, abrindo minha casa, abrindo minha vida, compartilhando os meus bens, meus dons, meus talentos, dando uma boa carona. Eu não sei se você já precisou de carona. Quando eu falo precisar, é precisar de carona. Precisar. Precisar de carona, entende-se. Não ter um centavo no bolso, morar longe e não ter dinheiro nem para circular. Já precisou de carona? É um alívio do céu. Quando o irmão fala, entra aqui, eu levo você. Isso é um alívio do céu, mas hospitalidade. Entra aqui no meu carro, liga o ar-condicionado. Quer ouvir uma música? Igual o Uber. Ele dá 5 estrelas para você depois da corrida. O Senhor abençoe esse irmão aqui, os carros dele, a vida dele. Irmãos, isso é um alívio de Deus. E dá carona até a casa, viu, irmão? Dá carona até a esquina, não? Ah, vou levar, está no caminho da minha casa, vou deixar de ser no meio do caminho, deixou 3 quilômetros da casa dele, deixa ele aqui, ué. Deixa outro irmão que leva ele. Oferecer o que você tem. É manifestação de amor. Solidariedade, irmão. Está alguém alegre, cante canções, mas se tem alguém sofrendo, faça uma oração. Visita esse irmão. Se na hospitalidade você traz ele para dentro da sua casa, na solidariedade vai na casa dele. Se na hospitalidade você chama ele para compartilhar da sua mesa, na solidariedade vai lá dar um pão, leva um pão, toma um café com ele. Vai lá ajudar a dar uma vassourada na casa, porque às vezes quando a gente está doente, e casa suja quando a gente está doente também, já percebeu isso? Ela não suja só quando a gente está bom. Parece que quando a gente está doente, ela suja mais, porque daí a gente está cansado. Vai lá na casa desse irmão.
Oferece um ombro amigo, um cuidado. Faz uma oferta para esse irmão. Mobiliza a igreja. Fala com o pastor, com o conselho. Eu fui na casa do irmão, está passando um aperto lá, pastor. Dá um jeito aí, faz uma visita lá. A gente às vezes fala da tesouraria, né? Que não, a tesouraria nossa é difícil de tirar dinheiro. Para aquilo que não serve. Isso eu tenho falado, irmãos, com muita alegria. A nossa tesouraria é o seguinte: não importa se custa R$1 ou R$10.000. O que importa é, há uma necessidade verdadeira ou não há? Porque se não houver uma necessidade, pode custar R$1. Nós não vamos comprar. Nós não vamos investir. Nós não vamos colocar dinheiro naquilo. Mas se houver uma necessidade real, que glorifique a Cristo, nós vamos buscar os meios necessários para que a gente adquira aquilo. Ou para que a gente cumpra aquela visita, ou para que a gente faça aquela oferta, ou para que a gente visite o irmão na sua necessidade. Não importa o custo, irmãos. Não importa o custo. Nós já experimentamos aqui, nessa igreja, antes de fazer esse templo aqui, os irmãos vão lembrar. Um irmão querido nosso precisava de uma cola, que depois nós descobrimos que a cola custava R$40, mas à época o hospital estava cobrando R$4.000. E ele precisava daquela cola porque ele fez uma cirurgia e parte do seu corpo havia necrosado, não pegava os pontos, fazia o ponto. Então tinha uma cola lá especial, um super bonder médico, não sei nem o nome daquele trem lá, né? Se não for o super bonder mesmo, mas vamos lá. Um super bonder estéreo. Lembra o que nós fizemos, irmão? Paramos aqui, irmão, não tem reforma e tal, mas não adianta. Levantamos uma oferta aqui para aquele irmão, irmãos. Quando ele morreu, eu estive na casa dele, acompanhando todo o processo. E era uma madrugada, umas 3 horas da manhã. Nós entramos no quarto do casal, eu e a viúva, o filho ali à porta. Ela sentou na cama, puxou na gaveta do criado mudo, tirou um caderninho, onde aquele irmão anotava o dia que ele foi abençoado, o valor que abençoou, e como pela graça de Deus ele conseguiu retribuir aquele valor em ofertas para a igreja, e em todas as páginas daquele caderninho, que eu acho que essa irmã tem até hoje, estava lá: louvado seja Deus, glorificado seja Deus, pelo sustento, pela vida, pelo cuidado. Às vezes a gente pede bênção porque a gente não abre mão para abençoar. Solidariedade e pureza no casamento. Seu casamento é um espelho da glória de Deus. Seu casamento é um testemunho público de quanto Cristo age na sua casa, na sua vida. Cuida dele. Amém? Vamos orar? Semana que vem a gente fala sobre contentamento. É bom porque eu tenho mais tempo para explorar o contentamento. Vamos ficar em pé. Como é que você vai amar o irmão? Quem lembra? Vamos lá. Como é que você ama o irmão? Com os? Segundo, e por pureza. Obrigado, Pai, pela tua palavra e por essa manhã. Obrigado pelo teu ensino maravilhoso, Deus, acerca de como nós podemos amar os nossos irmãos, que de fato nós nos consideremos de fato corpos consanguíneos por Cristo e nos amemos vigorosa e poderosamente para a glória do Salvador. Abençoa teu povo agora, despede-os na tua paz, para a glória do teu próprio nome em Cristo Jesus.